Nós estamos no mês de missões e nós buscamos de Deus a orientação para falar principalmente sobre missões durante todo o mês. Falamos sobre missões nas preleções passadas, sobre o nosso papel na grande comissão, sobre o ID, pela manhã falamos sobre missões também, e agora à noite nós vamos fazer uma reflexão no texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Nosso chamado para missões. E eu queria então que nós pudéssemos, nesta noite, focar nessa questão, que é o nosso chamado para missões. E entender e perceber o que Deus tem para nós, para a nossa vida, a partir do texto que nós vamos falar e de outros tantos textos que estarão implícitos nessa nossa mensagem. E com a brasa, Isaías 6, versículo 8, eu já falei o texto, né? E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Deus ainda hoje busca homens e mulheres dispostos a viver em missões. A chamada missionária é real. Deus busca pessoas que estejam dispostos a se dedicar com corpo e alma à obra e à vida missionária. Agora, é necessário fazer algumas considerações, principalmente porque estamos no mês de missões, para que não sejamos equivocados com relação a essa temática. Muitos se enganam imaginando que para ser missionário, e só é missionário aquela pessoa que fez um curso de teologia ou de missiologia e que foi comissionado, passou pelo comissionamento de uma agência missionária, de uma igreja ou coisa qualquer do gênero. Isso não é verdade. Claro que muitos são missionários, né? E quando eu estava em missões, eu dizia que eu era missionário de carteirinha, porque era exatamente o que eu era. Eu tinha uma carteirinha de missionário, né? E fui ordenado. Eu tenho duas ordenações. Eu tenho a minha ordenação ao ministério pastoral e tenho também uma ordenação ao ministério missionário. Duas ordenações. E muitos são missionários nessa condição. Eles são coordenados por agências missionárias. Eles são enviados por agências missionárias, mas nós precisamos entender que, em certo sentido, todos nós temos uma missão a cumprir. Então, no sentido lato da palavra, no sentido mais absoluto da palavra, todos nós somos missionários. Talvez não o missionário de carteirinha, talvez não o missionário dos vídeos das campanhas de missões que nós assistimos, mas todos nós somos missionários, independente de qualquer comissionamento humano, porque o maior comissionamento nós já recebemos, quando fomos comissionados pelo próprio Jesus Cristo, e é a famosa e tão conhecida Grande Comissão. E eu então gostaria de lembrar que dessa nossa condição, de todos nós. Você é um missionário, eu sou um missionário. E o que é um missionário? É uma pergunta que às vezes nós perguntamos a nós mesmos, às vezes temos dúvidas porque nós entendemos e às vezes até temos uma visão muito romantizada com relação ao missionário, né? Achamos que é aquele camarada que até algum tempo atrás, os mais antigos aqui, onde se lembrar, pensavam e diziam que os missionários é aqueles que não ganhavam quase nada, que dormia no relento, que tinha dificuldade para comer, para se vestir. E isso não é verdade.
O missionário, ele tem uma condição de vida razoável, que por sinal é dada por nós, que somos aqueles que investem em missões. A oferta que você vai dar em missões até a semana que vem, e eu espero assim de todo o coração, que toda a igreja dê uma oferta missionária, por menor que seja, mas não deixe de ofertar para missões domingo que vem. Se você não ofertou ainda, não deixe de ofertar para missões domingo que vem. E são essas ofertas que sustentam os nossos missionários que estão nos campos lá fora, que estão nos campos aqui na Bahia, que estão nos campos no Brasil. E ser missionário é abrir o coração a um compromisso com a obra de Deus, fazer parte dos planos de Deus para a humanidade. A primeira coisa que eu penso quando eu lembro de um missionário é isso, é abrir o coração a um compromisso. E para ser missionário tem que abrir o coração. Nós ouvimos a menina ali no norte da Ásia, não é fácil não, irmãos. Sair do conforto do seu lar e para um lugar onde a cultura é completamente diferente da nossa, abrir mão de estar com os seus familiares, de almoçar na casa da mamãe, de jantar na casa do tio, de falar o que quer na hora que quiser, de vir num culto como nós estamos aqui, à vontade. O missionário, ele abre mão de tudo isso, porque ele abre o coração para um compromisso, custe o que custar. Nós, enquanto missionários, precisamos ter esse mesmo sentimento. Será que o seu coração está aberto para um compromisso com Deus, com missões? Até que ponto o seu coração está aberto? Até onde você pode chegar com o sentimento missionário? E aí eu estou me referindo mais do que um envelope cor-de-rosa ou azul que você pega ali. Mais do que isso, mais do que dinheiro. Até onde que você vai se comprometer com missões? Até onde que o seu coração está pronto para se envolver na obra missionária? Ser missionário também é dividir o tempo com quem precisa do seu tempo. Pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de um auxílio, que precisam de um carinho, de um conselho. Pessoas que precisam de Deus. O missionário está disposto a abrir mão de um pouco do seu tempo, disponibilizar um pouco do seu tempo para ouvir, dar o seu ombro, para que alguém possa chorar se necessário, trazer algum auxílio quando preciso. Mas ser missionário também é compartilhar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nós conhecemos, que Cristo veio ao mundo para dar vida ao homem pecador. E ser missionário é compartilhar isso em todos os ambientes e lugares possíveis, a todas as pessoas, e em todo o tempo. É o que nós falamos pela manhã. Demonstrando por meio de seus atos, das nossas atitudes, o missionário, ele tem que viver como missionário. E ele tem que mostrar através das suas atitudes a misericórdia de Deus, mesmo no meio das dificuldades. E aí, no meio das dificuldades, o que ele vai mostrar é que Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos deixa só, irmãos. Ai de nós, se Deus nos deixasse só por um único segundo. Ai de nós, Deus nunca nos deixa só. Mas missionário é aquele também cuja voz e ação entusiasma. Ele fala com entusiasmo, e as pessoas que estão ao seu redor, elas são conduzidas ao amor de Deus através de uma conversão, por causa do entusiasmo. A pessoa fala de Jesus com garra, não fica com mimimi não, fala com vontade, com determinação. Deus mandou, vai lá e fala. Viu o testemunho da moça ali? A pessoa que ela imaginou que pudesse ser um problema para a vida dela, foi a pessoa que Deus falou, não, vai lá e fala para ele. É ele que eu quero que ouça. Nós temos que ter isso. Tem que ter entusiasmo para falar de Jesus na sala de aula. Eu tenho que ter entusiasmo para falar de Jesus no meu trabalho, na minha família. Tem gente que fala assim, minha família ninguém é crente. Às vezes você nunca falou de Jesus para os seus pais.
Às vezes você nunca teve coragem de falar de Jesus para os seus tios. Quando você vai visitar alguns parentes que são de outra religião, ou alguns até que são ateus, você não tem coragem de falar com Jesus, você não tem entusiasmo, você não vibra quando fala de Jesus. Como é que você quer que as pessoas olhem para você e acreditem na sua fé? Alguns vão até dizer para você: a sua fé é muito minguada. Eu não quero isso para mim, não. Eu tenho mais fervor quando eu vou para a roda de samba, quando eu estou no boteco com os meus amigos da cerveja. E pior que é, nós não vibramos, precisamos vibrar com o amor de Deus. O verdadeiro missionário vibra com aquilo que está fazendo. E outra característica, o verdadeiro missionário, ele reflete Cristo nas suas ações. As pessoas olham para ele e veem traços de Deus nas suas ações. É uma pessoa cheia de misericórdia, é uma pessoa cheia de amor, de compaixão. É aquele que sobe a montanha, onde ora e se deixa abundar pela presença maravilhosa do Pai. Esse é o missionário, esse precisa ser, ou melhor, nós precisamos ser esse. Precisamos ser dessa forma. Os missionários e missionárias, eles têm um papel importantíssimo na vida da igreja. Não só os missionários de missões mundiais, de missões nacionais, de missões estaduais, mas os missionários locais também. Eles são os autênticos e pregadores, propagadores da mensagem da graça de Deus ao homem. Nós somos essas pessoas. Somos autênticos, somos autenticados pelo selo do Espírito Santo de Deus, que nos dá condições, que nos dá todos os argumentos que nós precisamos. E precisamos entender que todos os chamados de Deus para a missão têm alguns objetivos que são básicos, e nós precisamos entender isso. De repente, ouvindo uma missão dessa, o seu coração fique abrasado. E você diga ao final: pastor, eu quero ir para missões. Como é que eu faço? Aí eu vou dizer para você: primeiro você tem que ser um missionário dentro da sua casa. Você precisa fazer missões dentro da sua casa. Segunda coisa, você precisa fazer missões na sua comunidade. Você precisa fazer missões no seu trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, na escola, aonde quer que você esteja. Você precisa ser um missionário. Eu preciso ser um missionário, não somente quando eu estou dentro de quatro paredes, que não é a casa de Deus. A gente fala isso de uma forma simbólica. Aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Mas esse lugar aqui se torna santo quando nos reunimos. Então aqui dentro é fácil ser missionário, mas tem que ser missionário lá fora. Tem que ser missionário lá no Sete, tem que ser missionário lá no Dorico, tem que ser missionário em Veredas, tem que ser missionário nos cantos da Bahia, em todos os lugares do mundo. Nós precisamos disso. E com o tempo nós aprendemos que ser missionário é anunciar o Evangelho, é viver esse Evangelho, aonde nós estivermos, e principalmente, como nós falamos a semana passada, testemunhando a partir daquilo que Deus fez na nossa própria vida, aquilo que Deus fez em nós. Em suma, missionário é a pessoa encarregada por Deus de pregar a fé e o Evangelho em Jesus Cristo. Quem é missionário aí, diga amém. Todos nós somos. Todos nós somos. Agora, eu posso ser um missionário no campo? Claro que posso. Cada um tem um chamado específico para missões. Alguns serão vocacionados e chamados para ir para a Índia, outros para a China, outros, quem sabe, para as regiões ribeirinhas, e Deus então comissiona cada um para um campo específico, enquanto outros serão missionários aonde vivem.
E isso não faz de você um missionário de menos valor do que o outro. A diferença é que aqui você tem liberdade, aqui você tem o seu sustento, aqui você está em casa, e o outro às vezes perde todas essas questões. Mas o certo é que todos, em todo lugar, todo o tempo e a todas as pessoas, precisam realizar a missão que Deus nos deu. Você precisa descobrir qual é a sua missão, irmãos. Não dá para ficar nessa só de vir no culto de domingo, não. Você tem que descobrir qual é a sua missão. E você precisa se tornar um missionário na essência da palavra. Nós já aprendemos que todo crente é ministro. Agora estamos aprendendo que todo crente é um missionário também, na essência da palavra. Mas existem algumas características na vida missionária que nós precisamos ter, a fim de que possamos exercer com eficácia e eficiência o nosso papel. Quer dizer, de uma forma bem ajustada e colhendo os resultados que se esperam. São muitas características, mas eu quero destacar 3 que são imprescindíveis, que são indispensáveis na nossa vida, para que nós possamos então agir e viver como um missionário de verdade. Se você trouxe caneta, anote, porque isso é importante. Ou então depois você pode baixar também, né? Ou assistir a mensagem, para que você possa aprender sobre isso. Em primeiro lugar, para ser missionário, é necessário que tenhamos convicção. Repete comigo, convicção. Convicção. Então existem algumas questões às quais nós precisamos estar convictos. Porque se não tivermos essa convicção, eu não vou ser um bom missionário. Eu posso ser um missionário meia-sola, né? O que é um missionário meia-sola? É um missionário que não é completo, né? Lembra aqueles mais antigos aí como eu, que colocava assolado no sapato quando ficava velho para não ter que comprar outro? Aí tinha a sola completa que ia até o salto, e meia sola era só na frentinha, né? Então estragava rápido. Meia sola é aquele que não é completo. Nós temos que ser completos. Então a convicção eu preciso ter, primeiro, de que sou escolhido por Deus. Atos 9,15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos sírios de Israel. Nós somos escolhidos por Deus. Você não está aqui à toa, não. Não pense que foi você que aceitou Jesus, não. Foi Jesus que te aceitou. Jesus já tinha um planejamento para a sua vida. Graças a Deus você entendeu isso e abraçou, graças a Deus. Mas foi Jesus que nos aceitou. E eu preciso ter essa convicção de que eu fui escolhido por Deus. Deus me escolheu para estar aqui hoje. Deus me escolheu para ser pastor na primeira igreja Batista em Medeiros Neto hoje. Senão não estaria aqui. Pelo menos com a paz que eu tenho no meu coração. Já estive em outros lugares que eu não estava com paz no coração. Sabe por quê? Porque eu não estava no lugar que eu deveria estar. E aí tudo deu errado. Por que aqui tudo dá certo? Porque eu estou no lugar que Deus me colocou. E Deus nos escolheu, escolheu cada um de nós. Precisamos também ter convicção de que Deus, de que esse chamado é uma grande responsabilidade. Presta atenção. Fazer missões não é brincadeira, não. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, no versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, firmeza. É responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade do que eu ensino para vocês, irmãos. Eu não posso ensinar aquilo que eu penso porque eu penso, a não ser que o meu pensamento esteja coerente com aquilo que Deus tem para nós. Você também, como missionário, precisa ter essa convicção de que para ser missionário você precisa ser uma pessoa responsável em todos os aspectos. Preciso também ter convicção de que a capacidade que eu tenho não é minha, ela vem de Deus. Meu irmão, eu não sei nada,
Você não sabe nada. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O verdadeiro missionário sabe disso. Ele sabe que ele não está, ele não é o último biscoito do saquinho. Tem missionário que acha isso, tem pastor que acha isso, tem irmão que acha isso, né? Que ele está nadando por cima da carne seca, por cima do jabá. Não é nada disso não, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos ter essa convicção. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço procede dos céus, procede do coração de Deus para o meu coração, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. A obra que estamos aqui não é minha, não pertence a mim, não pertence a você, não é do vice-presidente, não é do secretário, não é de ninguém aqui, senão do próprio Deus. Ainda bem que não tem ninguém na minha frente, que hoje eu estou igual um chuveirinho. Glória a Deus. Precisamos ter também a convicção da urgência da pregação do Evangelho. Thalita falou aqui hoje. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Urgência, irmão, não dá para esperar não. Pastor, eu vou ser missionário um dia, mas tenha calma. Tenha calma que no tempo de Deus, o tempo de Deus já chegou, irmão. O tempo de Deus para a sua vida é hoje. O ontem já não te pertence mais. O amanhã é só de Deus. O seu tempo é hoje. Então você tem que fazer hoje, porque você não sabe se poderá fazer amanhã. E a Bíblia diz da urgência. Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, meu irmão, Jesus está voltando. Abra o coração. Isso não é conversa fiada, não. Tem gente que fala assim: ah, pastor, tem 2 mil anos que a igreja fala isso. Pois é, mas pode ser que isso aconteça amanhã. Pode ser que nem concluímos esse culto aqui hoje, isso pode acontecer. Jesus está voltando, Kaique, e a gente sabe que em algum momento, quando menos esperarmos, Ele volta para buscar a tua igreja. E glória a Deus, porque nós somos a igreja do Senhor e seremos resgatados pelo Senhor. Mas como missionários, nós precisamos pregar esse Evangelho convictos dessa urgência. Em segundo lugar, para ser um missionário é necessário, além da convicção, de ter coragem, ser corajoso. Preste atenção nisso. Preciso ser corajoso. Corajoso para aceitar desafios. Quantos desafios missionários estão diante de nós? Eu me lembro quando nós começamos no Brasil, Cristolândia, e a primeira vez que eu cheguei na Cristolândia de São Paulo, 1.800 homens espalhados pelo mundo. Olha o desafio. 1.800 homens ali no centro de São Paulo. Homens, mulheres, velhos, crianças. Pessoas sem Deus. Pessoas miseráveis. Lançadas à própria sorte. Alguns deles comendo lixo. Outros dormindo no lixo. Meninas de 12, de 13 anos vendendo o corpo para fumar crack. Olha o desafio. E os missionários que chegaram ali precisaram ter coragem para entrar naquele mar de pessoas. Pastor Humberto Machado, um amigo meu, que foi o primeiro coordenador da Cristolândia em São Paulo, ele tomou pedrada quando ele chegou. Tomou pedrada. E o missionário não tem que ter medo de pedrada, não. Paulo que o diga, né? Tomou tantas. Missionário não tem que ter medo de xingo, de desaforo, não. Missionário não tem que ter medo de ser deserdado pela família. Pastor, a minha mãe ela é de outra religião, se eu falar de Jesus Cristo, ela vai me deserdar. Eu prefiro entrar no céu sem dinheiro do que deixar minha mãe no inferno com todo o dinheiro dela. Ora, nós temos que ter coragem de encarar. Coragem para viver no centro da vontade de Deus. E aí precisa de coragem. Porque nesse mundo que a gente vive, você se submeter a viver
no centro da vontade de Deus, você tem que ter muita coragem. É escárnio, é agressão. E nós vivemos num tempo hoje que a igreja é perseguida de todas as maneiras. Nunca se imaginou Supremo Tribunal Federal determinar que as igrejas sejam fechadas. Que absurdo! Isso é pura perseguição. Por mais que a gente compreenda a situação do Covid, mas nunca se imaginou uma coisa dessa. Pastores sendo presos no Brasil. Sabia que já teve pastor preso no Brasil por abrir igreja? Padres. Onde é que nós vamos parar, irmão? Tem que ter coragem para estar no centro da vontade de Deus, para poder encarar o inimigo e falar: olha, você pode vir do jeito que você quiser, mas melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eu não estou aqui pregando a desobediência civil, não. A nossa igreja, desde o começo dessa pandemia, se manteve alinhada com a lei. Mas eu quero que você entenda que, como missionário, nós não podemos nos calar. Eles podem até fechar, pode lacrar a porta dessa igreja aqui. Pode botar um cadeado de 50 milímetros ali na porta. Pode botar 5 agentes da segurança pública ali para não deixar ninguém entrar. Mas a igreja do Senhor nunca fecha. A igreja do Senhor continua aberta, porque a igreja do Senhor somos nós, unidos em nome do Senhor Jesus. Cada um de nós. Temos que ser corajosos para sofrer, se necessário, com perseverança, por causa do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio deste nome. Aleluia! Quantas pessoas sofrendo, e às vezes amaldiçoando a Deus, blasfemando. Se eu sofrer pelo Evangelho, eu vou glorificar a Deus, irmãos. Se eu sofrer pelo Evangelho, eu vou glorificar a Deus, porque Deus é fiel. E se você é um missionário, glorifique a Deus no meio da perseguição. Quando a sua família começar a pegar no seu pé. E você está indo muito à igreja, está falando muito de Jesus, vai viver a sua vida, você é tão novo. Vai para uma balada dessa da vida, vai arrumar um namorado, vai arrumar uma namorada. Aí a família começa a pegar no pé. Isso é perseguição, irmãos. Perseguição velada, que às vezes nem a própria família sabe que está vivendo aquilo. Nem a própria família faz ideia. Temos que ser corajosos para trabalhar com a verdade no mundo, no meio de um mundo mentiroso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que ter coragem para viver a verdade no meio de um mundo de mentiras, de um mundo construído no meio de politicagens, de um mundo construído no meio de ações devassas, de guerras, de maldade. Nós temos o Evangelho da graça de Deus e ele é verdadeiro. E eu tenho que ter coragem, eu tenho que ser corajoso para isso. Corajoso também, irmãos, para desafiar o mundo a seguir a Jesus Cristo. 1 Reis 18, 21. Elias, no meio de um povo incrédulo, de um povo irresponsável, 850 profetas, falsos profetas ali diante dele, e todo o povo de Israel. Ele olha para aquele povo, e com toda a coragem, ele sozinho ali, representando o Senhor dos Exércitos, ele diz: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se vocês preferem Baal, que sigam a Baal então. E o povo nada respondeu. Ele teve que ser corajoso para encarar aquela turma. 850, que eram 400 de Baal e mais 450 que estavam lá, de vários deuses. Tinha que ter coragem, você tem que ter coragem, irmãos, para encarar esses mentirosos de plantão, para encarar esses falsos profetas. Está cheio de falso profeta no mundo hoje.
cheio de pessoas que não pregam Jesus Cristo, pregam a prosperidade, pregam a cura divina, pregam a divina revelação, pregam tudo, menos Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou em segundo plano. Tenha coragem, missionário tem que ter coragem para olhar para essas pessoas e dizer: olha, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Vai ficar nessa se quiser, mas se quiser, Jesus muda a sua vida hoje. Quantos aqui são missionários dispostos a exercer essa coragem? Digam amém. Só esses? Os outros não? E por último, para ser um missionário, além de convicção, além de coragem, eu preciso ter muita disposição. Preste atenção. Primeiro, disposição para ouvir a voz de Deus. Ezequiel 2, versículos 1 e 2. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Você tem que ter disposição para ouvir a palavra de Deus. Agora não é ouvir a palavra de Deus aqui, sair dizendo por aí que foi bênção e não colocá-la na prática na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que ser praticada, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Eu não venho aqui uma vez por semana para poder cumprir o papel do pastor no púlpito. Eu venho aqui como profeta de Deus. Eu venho aqui como homem de Deus, para pregar o evangelho no qual todos nós precisamos nos ajustar. Eu digo nós, porque quando eu prego, é como se eu estivesse me vendo sentado ali. Eu estou falando para mim também. Aliás, antes de falar para vocês, eu já falei para mim, quando eu preparei a mensagem. Nós temos que ter disposição para ouvir a palavra de Deus, para ouvir e colocar a palavra de Deus na nossa vida, de maneira efetiva, de maneira absoluta, para a glória de Deus. Temos que ter também disposição para obedecer a palavra de Deus. Atos 9, versículo 6. Não deu certo, né, Nádia? Levanta-te, entre na cidade, alguém te dirá o que você deve fazer. Nós precisamos estar prontos para obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo professada aqui nesse momento. A palavra de Deus está sendo dita aqui nesse momento. Agora nós precisamos praticá-la. Tem que obedecer. Quando nós vamos para a escola, para a pré-escola, nós aprendemos o ABCD, que vai conduzir a nossa alfabetização. Na igreja, a nossa cartilha é o obedecer. Desse jeito, é o que precisamos fazer. Disposição para obedecer e fazer a obra de Deus. Obedecer à grande comissão. A grande comissão que nós temos falado tanto. Tem um ano que eu estou aqui, eu estou falando da grande comissão sempre. Porque isso é prioridade no coração de Deus. Missões é prioridade para a igreja. Viver a grande comissão, você não está fazendo um favor para ninguém, não. Você está obedecendo à voz de Deus. E precisamos aprender isso. Ide por todo o mundo. Vocês são missionários, eu sou missionário. Vamos por todo o mundo, pregando o evangelho, batizando-os e ensinando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar com dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, para que nós tenhamos ânimo, para que nós possamos nos animar, a fim de que possamos perseverar firmes nesta missão, que é a missão de Deus, que é a nossa missão. O primeiro texto, no Velho Testamento,
Está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E o segundo texto, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cada crente um missionário. Cada crente alguém que ora por missões, alguém que vai aos campos e alguém que investe. Você não estava aqui, mas eu disse que domingo que vem eu gostaria que todos os crentes desta igreja, sem exceção, aqueles que não deram ainda a sua oferta missionária, trouxessem uma oferta de amor. A gente não faz apelo assim para dízimos não, mas para a oferta missionária nós queremos fazer. Nós queremos ultrapassar o nosso alvo, e todos nós traremos a nossa oferta, e todos nós também iremos entender o nosso papel missionário. O nosso papel missionário. Eu queria convidar o pessoal do louvor para cantar mais uma vez o hino de louvor.